Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, promessa cumprida, mais informações do São Paulo e perspectiva aí para os jogos da Copa do Brasil. Então vambora pro vídeo. Talvez, fora de casa eu não imagino, porque ele tem que repensar que mesmo o time que estava dando certo fora de casa não estava dando certo. Ou ele muda a posição do Nestor, tira o Nestor, que é um jogador também irregular, e só cumpre função ofensiva o Nestor. Ele não cumpre função defensiva no time do São Paulo. Para não dizer que nada melhorou desde que o time teve a última boa partida, o Alisson virou uma realidade no São Paulo. O Alisson é um jogador difícil de tirar do time nesse momento. Ele, quando ele percebeu que não ia ser válvula de escape, ele foi pro meio e tomou conta do meio, porque o volante não jogava. Quem saiu foi o primeiro volante, ele jogou de primeiro volante. E desarmou, e armou, e foi, e chutou bola na trave, e competiu. Então, o Dorival ganhou um cara que esse aí não tava nem... E o que aconteceu com o Alisson nos primeiros 4 meses do ano? Depressão. Depressão de ficar em casa. Ele nem treinava. É isso. Então, pro cara hoje tá lá, dividindo, vibrando e tal... Um trabalho foi feito para ele se sentir bem. E só joga futebol quem se sente bem, quem tem confiança e tal. Então são todos os detalhes que estão envolvidos numa equipe, ainda mais numa equipe que vive com essa situação de ter uma torcida apaixonada. Estou vendo um moleque chorando na fila, que nunca viu o time ser campeão, disputando o título mais importante desde a Libertadores de 2005. Não é pouca coisa. É o momento de, não sei se além da questão da direção, talvez alguém que tenha costume com essa situação, como teve o Muricy, mas sobretudo o Dorival, como disse o Paulo Massini, tomar conta do negócio. Tomar conta da turma dele, taticamente, emocionalmente, fisicamente, para o São Paulo ter alguma chance de ser campeão. Senão, não será. São Paulo, com o adiamento da partida, tem um time tecnicamente ruim, se a fase é boa, tem que acreditar. Torcedor é na vida, tem que ter uma mentalização positiva, achar que as coisas vão melhorar, que vai dar certo. Agora, mesmo assim, tem muita coisa para ser discutida e repensada. E Como gostou de você, olha. E aquele fã de esporte que falou do Dorival, eu acho que assim... Dorival é um cara muito doce, muito querido, todo mundo gosta dele, é uma figura humana espetacular, um cara bom de papo, bom de grupo e tal. Vai pintar mais, hein? Mas é mais mesmo assim tal. Mas ele tem algumas coisas que chega numa hora, você espera um pouco mais um treinador e ele não oferece. Acho que ele tem um limite. Eu acho que ele tem um limite. A pessoa elogia, ele faz o simples. Dorival é legal porque ele chega, ele faz o simples, então ele conversa, ele ajuda. Beleza. Mas tem uma hora que você precisa fazer um pouco mais, né? Então, por exemplo... Que isso? O São Paulo, quando passou pelo São Lourenço, e é engraçado, né? O Pedro pode ser testemunha. Eu fui no jogo contra o São Lourenço, o Pedro chegou pra mim e falou assim, tipo, São Paulo, será que passa? Ele tava com uma dúvida assim. Eu falei assim, São Paulo passa pelo São Lourenço. Vai pegar a LDU e aí o negócio complica. Eu até falei assim, eu achava que a semifinal ia ser Botafogo e LDU. Isso é verdade, eu achava que era só uma zica reversa do Bubu. Na hora que saiu o chaveamento, assim, o São Paulo fez a melhor campanha, né? Saiu o sorteio, o chaveamento. Eu falei, ó, tem alguns times que são casca grossa pro São Paulo. Fortaleza seria, o Estudiantes seria e a LDU seria, entendeu? Então na hora eu falei, cara, já olhei assim e tal. Muito São Paulino tava torcendo pro Nublense, que levou pros pênaltis, né? Contra a LDU de forma surpreendente. Então a LDU é um time que tem história, que tem jogadores experientes, tem um treinador que é meio pé frio, mas é bom treinador, ele é vice-campeão de tudo, né? O técnico Zubeldia da LDU. E aí o Dorival teve um segundo tempo inteiro com um jogador a mais, com o Morumbi, com o Lucas Moura, com o Rames Rodrigues. São 2 jogadores que você tem aqui na América do Sul hoje é um luxo. Então, contra o São Lourenço, ou contra o Corinthians, você não tinha o Luciano suspenso na volta, e o São Paulo fez um grande jogo, poxa, palmas, mérito, grande trabalho do Dorival, não sei o que e tal. Ontem, você espera mais coisa. O Rames não pode jogar 15 minutos contra a LDU lá e 20 minutos aqui. Você vê a joia que você tem na mão, um jogador desse nível, e você aproveitar tão pouco tempo, eu sei que tem cara que olha só ao reto final, ele errou um pênalti. É o primeiro pênalti que o Rames erra na vida. Mas se ele tivesse mais tempo em campo, o que o Ganso faz no Fluminense... Mesmo se for mais recuado, de volante, armando o time, cada toque dele é muito acima da média aqui, sabe? Eu não entendo, assim, e tô com você Foi 2 toques, né? O próprio Dorival falou, ele escorregou, o pé direito bateu na bola e ele chutou por cima com o esquerdo. Eu só realmente, pra devolver pra ti rapidinho, eu realmente não acho, não sei, aí é coisa lá interna, o pessoal do São Paulo que sabe e tal. Cara, o Rames
ainda não tem condições de jogar mais tempo? Então, eu percebi contra o América, quando ele saiu, que ele saiu meio aborrecido. Ele saiu meio entristecido. Você percebe isso, assim. Aí a gente vai falar muito do São Paulo sobre questão de tá bem ou não tá. Esse cara aí, o Caleri, deu uma entrevista recente que no começo pouca gente entendeu. Ele lembrou do jogo contra o Santos, que ele fez 2 gols. Ele falou, eu fiz 2 gols num clássico, eu me tornei o segundo estrangeiro com mais gols na história do São Paulo, todo mundo me adorando, idolatrando, uma loucura e tal. E eu cheguei na minha casa, no meu apartamento, e tava infeliz. Sozinho. Alguém precisa ajudar o Caleri. Quem ajudou... Eu tava em campo, eu pude ver isso. Olha o que ele perdeu. É muito legal de você estar no estádio e você ver, porque você enxerga coisas... Não só na parte tática. O Rames, por exemplo, no intervalo, ele tava no banco, ele foi cobrado do quarto árbitro. Pô, você deu só 1 minuto no intervalo. Ele tá muito afim. Ele chegou já na coletiva, o Rames falando assim, eu tô bem fisicamente, já deu a letra. Pode contar comigo, entendeu? E ele ficava no banco, às vezes não entrava, às vezes entrava 10, 15 minutos. Quando começava jogando, tipo o América, é time reserva, e aí na hora que põe na reta final os titulares, ele sai, né? Ele tava jogando basicamente com as reservas do São Paulo, assim, e pedindo tal, assim, acho que mais tempo. E aí num jogo como ontem, eu acho que já no segundo tempo, o primeiro tempo do São Paulo não foi inspirado, não foi bom, o Luciano não teve bem, o Caleri tá tendo dificuldade. Inclusive ele teve a personalidade de bater o primeiro pênalti e bateu bem, né, o Caleri. Eu falei, cara, nesse momento dele... Então eu falei assim, o Caleri tem acho que 1 gol nos últimos 10 jogos. Tem a ver com a cabeça? Pode ser, ele em campo ainda consegue brigar, mas ontem fez uma partida pouco, perdeu um gol absurdo que não pode perder. Sim. O Caleri já perdeu alguns gols, já tocaram pro Caleri algumas vezes. E a bola não entrou. E ele perdeu gols. Mas esse foi o gol mais importante que ele perdeu, talvez o gol mais escancarado, mais fácil que ele perdeu, num momento ali em que não podia, né? Tava 0-0 ainda. Aí, por exemplo, lateral esquerdo. Isso é uma coisa que me incomoda muito em técnico brasileiro. Alguns técnicos fazem, o Luxemburgo acho que faz isso bem. E as pessoas sacaneiam muito o Luxemburgo e tal. E o Dorival, tudo que faz é certo. O lateral esquerdo da LDU tomou um cartão amarelo muito cedo, o Quinones. Se eu sou o que eu faço? Mete o Lucas em cima dele. Quem que é o cara que dribla, que vai pra cima, não sei o quê? Joga o Lucas, que já jogou pela direita, joga em cima do cara. Ou o Lucas vai entrar com bola e tudo pra dentro do gol, ou o cara vai fazer uma falta nele e vai ser expulso. Não, ele ficou ali um buraco, porque não tinha o Rato jogando. No começo do segundo tempo ele vai com o Nestor por ali. Né? Entendeu? E inverteu o Lucas, foi pra esquerda. Então, aí depois, logo com 2, 3 minutos, tem expulsão. Aí deu ficar com a menos. Já troca ali, amassa. O São Paulo precisava fazer 2 gols e tinha tempo, superioridade numérica. Tem um banco com jogadores de um nível como o Rames. Então ele demorou pra mexer, demorou pra mudar. O Rato entrou bem, começou a dar trabalho lá pela ponta esquerda. O Wellington tava mal na esquerda, ele põe, né, o Michel Araújo ali e tal. Nisso eu não vou culpar tanto o Dorival, que é uma coisa um pouco mais maluca. O São Paulino não confia no Rafael pra pegar pênalti. Não pegou então, olha que ideia, muita gente entende que, porque o São Paulo já teve na história, o São Paulo o time ganhou muito nos pênaltis. Valdir Pérez, Gilmar, que era sortudo, Zete, Rogério Ceni. E goleiros recentes do São Paulo que não eram tão bons, pegavam um monte de pênalti. O Volpe pegava, o Jandrei pegou. Então muita gente imaginava fazer o que o Van Gaal fez na Copa 2014. Vai estar indo pros pênaltis, mete o Jandrei no lugar do Rafael. Muito São Paulino. Aí na hora que fala assim, cara... Mas o Rafael já pegou pênalti. Teve contra o Sport, mas assim, o aproveitamento dele é muito baixo. Os palmeirenses às vezes adoram, idolatram o Everton, mas o Everton não é um... Pegador de pênalti. Então você vê, o Corinthians vai pra disputa de pênaltis, e o Corinthians teve várias esse ano, né, na Copa do Brasil, agora na Sul-Americana. O corintiano vai com uma confiança, e os jogadores do Corinthians, porque você tem o Cássio. Né? Alguém eu vi fazendo um meme hoje, foi assim, o Cássio grandão, né? Aliás, hoje é aniversário do Corinthians, né? Parabéns ao Corinthians hoje. Todo mundo camisa do Corinthians aqui hoje. Hoje cheio de camisas do Corinthians aqui, não só pela eliminação do São Paulo, mas pelo aniversário do Timão. Que coincidência. Parabéns ao pessoal. Então, aí você vê assim, os goleiros dos outros times, assim, você não tem um cara que te dá essa segurança como o Cássio. Então o Rafael vai pros pênaltis, o São Paulino fica, primeiro, torcendo pro cara, o adversário, o batedor, bater pra fora ou bater na trave. Não acredita que o Rafael vai pegar. Não acredita. E eu falo aqui muito de mentalização, de você acreditar. O Rogério Ceni pegou 51 pênaltis na carreira. Ele se adianta, não sei o quê, mas ele enxuriçava. O Valdir Pérez não era tecnicamente talvez o grande goleiro. Ele azucrinava, entrava o Dibu Martins, campeão do mundo. Exatamente. Cara, que é um goleiro mais chato que aquele pra você enfrentar. Então, assim, o Rafael, ele nessa hora que eu te falei sobre o Dorival, que você precisa fazer algo mais. E hoje o goleiro precisa... Mata-mata tem toda hora. Faltou entrar na cabeça? Faltou, sabe? Incomoda, enxuriça, tal, né? E o São Paulo tinha ótimos batedores. Né? O Luciano não estava na lista? O Dorival falou que ele seria o 7º. Ele disse primeiro que o Luciano estava cansado. O Luciano não é um grande batedor, assim. Também não era. Já perdeu muito pênalti. Mas é um cara que sempre bateu. É um cara que sempre bateu e já perdeu, assim.
O Rato bate muito bem. Você vê, ele bateu o último e como ele tira muito bem. Bateu bem. O Rames, eu falei, nunca tinha perdido um pênalti. Ele tá com 32 anos, ele já bateu muito pênalti. Ele tava bem na lista. O Caleri não é um excepcional batedor, mas tem personalidade. Sim. Mesmo no momento em que ele não tá legal, não tá feliz, ele tá com um problema pessoal e não sei o que, tá sofrendo e tal. E o São Paulo já deveria ter detectado isso, eu não sei. Tem psicóloga no clube pra conversar com ele, botar caras, amigos perto dele, o Galopo, por exemplo, alguns dos estrangeiros. O Rames agora, visivelmente, tá tentando fazer isso. Sim. Você vê, o Rames acabou de chegar e tá tentando... No campo, ele ia lá na frente, eu conversava com o Caleri, orienta, fica aqui e tal, não sei o quê. Ele já era técnico do time em campo ontem, em poucos minutos. E mesmo quando ele tava no banco, indo cobrar o quarto árbitro por causa de um minuto no acréscimo, os outros jogadores do São Paulo não estavam entendendo o tamanho do... Né, a importância disso para o São Paulino. O São Paulo está desesperado para ser campeão. Jogos separados, pontuais. O São Paulo teve o tricampeonato 6, 7, 8. Mas de uma competição eliminatória, de um torneio, onde você tem ali uma final, são os 2 jogos mais importantes do São Paulo desde 2005, desde a final do Mundial de Clubes. Eu concordo. Não houve nenhum jogo dessa proporção nos últimos 18 anos de São Paulo. Seguramente. Então, Mari, é muito 880. Se o São Paulo for campeão, não tem problema nenhum a eliminação da Copa Sul-Americana e um meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum. E não só pela vaga a Libertadores. É claro que a vaga é muito importante do ponto de vista financeiro, institucional, tudo isso. Mas seria efetivamente a virada de chave, de página do São Paulo. E se isso não acontecer, o baque vai ser maior do que na Sul-Americana. Com certeza. Mesmo com o Dorival ali sendo habilidoso para lidar com esse tipo de situação. Com certeza absoluta. É por isso que já tem que virar essa página de ontem. Precisa. Senta, conversa, analisa onde erramos, etc e tal. A partir dali, pronto. É foco absoluto. Utilizar... É claro que não pode também não olhar para o Campeonato Brasileiro, né? Porque... Mas só tem um jogo, né? E esse jogo é 3 dias antes. O que será que o Dorival vai fazer contra o Internacional? O normal, se não tivesse data FIFA antes, o normal seria reserva de ponta a ponta. Ele tentou fazer isso contra o América agora e precisou colocar daí ele vai caras pensar, ao longo do jogo, né? Os meus jogadores vão estar a exatos 18, né? Porque o jogo foi no dia 31. É verdade. Agora 18 dias sem disputar uma partida. Eu acho que ele vai fazer mais ou menos o que ele fez contra o América. Ele vai dar rodagem. Mesmo para os titulares. Talvez 18... assim, mesclar alguns jogadores com alguns titulares entrando também no decorrer da partida. Eu acho que esse aspecto de fato, assim, agora parando para pensar no calendário, você ficar seria tanto até o tempo... caso de ir com todo mundo. E tirando porque o time vai estar e daí tirando... Porque é uma situação muito sui generis, muito diferente. Talvez se o campeonato continuasse e esse jogo fosse 3 dias antes do jogo contra o Flamengo, do primeiro jogo, é reserveira. Mas como é que você vai parar 18 dias? Isso também ficaria bastante... Eu acho que, assim, você programar para colocar uma base titular e os demais titulares entrando durante a partida também pode ser um caminho, né? Para você também minimizar o risco de acontecer alguma coisa visando a final da Copa do Brasil. Mas essa talvez... Você precisa ver o que você treinou, né? Sim. Exato. Você precisa ver em prática. Porque se você ir só com você faça eventualmente um outro jogo treino, não é a mesma coisa. Não, de jeito nenhum. E aí o azar do São Paulo, o Internacional tem jogado o campeonato todo com o time reserva. E tá lá embaixo na tabela, tá atrás inclusive do São Paulo. Esse jogo ainda vai estar muito longe da primeira semifinal da Libertadores. O Inter vai poder colocar a força máxima. E vai precisar, porque corre risco de rebaixamento no Brasileiro, né? Sim. O Inter tem essa realidade, apesar do bom trabalho promissor do Cudê e na questão da Libertadores, mas se você olhar a tabela, o Inter tem que se preocupar. realidade, né, praticamente, desses times que... Agora, sobre o São Paulo, o presidente Júlio Casares havia prometido alguns dias atrás ao Dorival Júnior que não venderia atletas nessa janela de transferências. As principais ligas do futebol europeu já encerraram suas janelas. Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha. Não pode mais haver contratação por lá. E o São Paulo recebeu propostas nos últimos dias. Por exemplo, o lateral esquerdo Wellington teve 2 ofertas. Uma do CSKA da Rússia, outra do Brentford, da Inglaterra. Beraldo também teve proposta do Brighton, da Inglaterra. Existia uma especulação de que o Wolverhampton o contrataria. Não chegou nada. Mas o que eu queria destacar é que, de fato, depois de dizer para o Dorival que não venderia a ninguém, o presidente conseguiu cumprir sua palavra. Restam algumas janelas específicas de países pelo exterior. As mais preocupantes da Arábia Saudita no dia 7 e dos Emirados Árabes no dia 21, embora o São Paulo não tenha jogadores especulados para essas 2 janelas. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, entendia que apesar das poucas vendas na temporada, seria super importante manter o atual elenco, sonhando com títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Sul-Americana já era depois da eliminação diante da LDU. São Paulo segue vivo na disputa da Copa do Brasil, as finais contra o Flamengo marcadas para 17 e 24 de setembro. Pessoal, a notícia que saiu no fim de semana, 2, né, que chamaram a atenção, foi a possível volta do Ferrarese. Acho que ele deve ser aí pelo menos
inscrito aí no sentido de talvez fazer parte do banco de reservas aí para os próximos jogos de São Paulo, porque já está em final de recuperação, já está treinando e tudo mais. E mais uma opção é sempre bem-vinda, apesar que hoje você está com a zaga completa, né? Arboleda, Beraldo, Alan Franco, Diego Costa, Ferrarese e Belém. Então opções da defesa você tem, né? A outra que também saiu início agora de segunda-feira, final de domingo, foi com relação ao sócio-torcedor. São Paulo já está com mais de 60 mil torcedores e mais 23% desses torcedores são do plano mais alto, que são quase R$200 por mês, né? Então, eles têm benefícios e tal. Então, se cada um usar o seu benefício, eles praticamente comem todos os ingressos da final da Copa do Brasil. E o São Paulo nunca teve esse número de sócios, né? O máximo que teve foi 30 e poucos mil, hoje com 60. Então, vamos ver como é que vai ficar aí essa busca por ingresso, mas cada plano tem o seu benefício. Quem paga mais tem mais benefício, tem mais ingresso e tudo mais. Então vamos ficar de olho aí, porque pelo jeito vai ser quente essa busca por ingressos, né? Mas o mais importante é que os sócios-torcedores geram uma renda. Em maio, se eu não me engano, entre abril e maio, São Paulo chegou a quase 5 milhões de reais no sócio-torcedor. Agora vai chegar muito mais, talvez próximo a 10. Então, assim, é uma renda que ajuda aí a pagar os custos do futebol, né? E aí, quem sabe, aí, com mais sócios torcedores e mais patrocínios, o São Paulo consiga se manter no azul. Que é o que, na verdade, tem ajudado muito. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo Palmeiras tem quase 200 mil sócios torcedores. Então, assim, é uma grana que praticamente paga o custo do futebol. E aí o que vem não é que é lucro, né? Mas é investimento, reinvestimento aí em categorias de base, em futebol, em estrutura e tudo que tem a ver com o futebol, né? Espero que São Paulo chegue nesse nível, mas é claro que para chegar tem que dar uma melhorada aí no plano, tem que deixar a coisa mais clara, talvez quem vá mais ao estádio aí tenha mais benefícios, você tem que dar uma melhorada aí para você atrair mais torcedores e principalmente São Paulo tem que estar disputando títulos, né? E que até que no ano passado São Paulo chegou à final do Paulista, chegou à final da Sul-Americana, semi do Brasileiro, semi da Copa do Brasil. Esse ano você chega às quartas da Sul, final da Copa do Brasil. No Paulista você cai para Água Santa, mas ainda assim o São Paulo está ali. Sempre ali, pelo menos uma final esses últimos 2 anos, o que é importante, né? Mas a gente quer mais. Simples assim. E falando agora, né, que o São Paulo começa hoje uma intertemporada até o dia 13. Então é o momento de você recuperar jogadores aí fisicamente, tecnicamente, até psicologicamente, como no caso do Caleri, que teve separação da noiva aí, para tentar chegar tinindo nos cascos do jogo contra o Flamengo, né? E aí o André Pirral fez uma colocação muito interessante. O Inter que tá jogando com reserva com todo mundo acaba pegando o São Paulo com o titular, porque vai ter muito tempo de distância entre a semi da Libertadores e a volta do Brasileiro. Até isso o São Paulo deu azar. Se deve ir com o titular reserva, é uma opção do Dorival. Acho que pelo tempo, né, de parar de intertemporada seria bom os jogadores aí terem aí uma experiência em campo, né? Porque depois é a final logo no Maraca, Rio de Janeiro, que calorão, aquele sol das 4 da tarde, aquelas todas as dificuldades que a gente já conhece. Flamengo que nesse último fim de semana venceu o Botafogo fora de casa, 2-1, e ficar de olho em quem? Bruno Henrique tá jogando demais, né? Então é isso, é o São Paulo que não jogou nessa rodada brasileira e se manteve em 11º porque os seus adversários diretos ali ou próximos não venceram. Uma boa notícia, desde que São Paulo faça a sua parte contra o Curitiba e os demais jogos. É o que eu digo, não pode abandonar o brasileiro, né? Depois vai ser um Deus da cura, não tem mais Sul-Americana. Vencer a Copa do Brasil não é tão simples, porque você vai pegar um dos 3 melhores times, 5 melhores times aí da América do Sul, mas não classificou para Copa Libertadores, beleza, mas é porque são outros problemas, são problemas internos ali de Gabigol com Marcos Braz, com o elenco rachado, com jogadores que não sabem se ficam, se não ficam. Já digo logo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro venham ao São Paulo, que a gente aceita na hora. Então é isso. É o São Paulo aí se preparando. Claro que o foco total é para a final da Copa do Brasil, mas não pode deixar de lado o brasileiro, não. Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.